Bom, capítulo 9, metafísica. Podemos, então, reflexão, físico e o metafísico. Eu vou ler a reflexão aqui para vocês. Você quer compartilhar alguma coisa ou não? Não, eu, da última vez que eu compartilhei aqui o texto, não funcionou muito bem, dado a dinâmica da aula. Se todos tiverem o texto, agora, se alguém precisa do texto, eu disponibilizo aqui. Todo mundo tem o livro aí? A Iracema tem também, Iracema? Conseguem acompanhar? Se você pegar a origem da palavra, na verdade, Herculano Pires usa muito gnosiologia. Não foi nada. Eu acho que ele está com o microfone aberto só lá. Ah, tá. Escrevi um comentário. Então, vamos lá, então. Se precisar, a gente coloca, mas, no princípio, eu acho que não é necessário, não. Capítulo 9, a metafísica, a reflexão diz assim, o físico e o metafísico. Não são poucos os homens que têm segurança somente no que os sentidos lhe transmitem. A força do raciocínio abstrato só é reconhecida por poucos. Esse exige ousadia, audácia e busca no entendimento do desconhecido. Enfim, requer um esforço mental. O pouco que os sentidos são atingidos pelo imponderável quase sempre é tratado como ilusão, fraude, ou como sendo produto do inconsciente. Isso tudo sem contar com as ideias de antemão concebidas. Por que esses homens não se propõem a investigar seriamente? Então, aí entra uma questão da como compreender a realidade, né? Do que é formada a realidade. O que é o real? O real é somente aquilo que vemos, tocamos, experimentamos através dos sentidos? Ou o real vai além disso? E se existem coisas que vão além disso, aí a reflexão chama de imponderável, esse imponderável, ele é possível de investigá-lo? É possível de racionalizá-lo? De alcançá-lo através da razão? Então, são essas perguntas que vão além do universo material, são as perguntas sobre a metafísica, que está além, né, do universo físico. E para nós espíritas, esse é um aspecto importantíssimo. Porque toda a nossa filosofia é a filosofia espiritualista. E já parte do pressuposto de que a realidade é muito além daquela que se apresenta aos nossos olhos e aos nossos sentidos. Isso é a relevância desse tema que os filósofos, ao longo do tempo, vêm tratando. A metafísica, ela sempre esteve como um dos temas da filosofia, teve vários períodos, e nesse período atual ela foi muito atacada, né? Principalmente ali com o predomínio da filosofia materialista, que nós tivemos aí depois das guerras. E há uma retomada, então, da metafísica, né? da espiritualidade, filosofias espiritualistas, através das religiões, através de doutrinas e filosofias espiritualistas diversas, e vem tentando resgatar. E na filosofia, temos aí o Bergson, que é um último grande representante, que vai falar, por exemplo, do elan vital, que é essa força que move as coisas, que é um princípio metafísico, né? É um princípio metafísico que governa as coisas. Então, ele tenta, eu acho que é o grande esforço, né, mais moderno que a gente tem de Bergson, quando ele tenta descrever, através da razão, como é que é esse princípio vital, como é que ele atua, como é que a gente pode identificá-lo. E aí o esforço da filosofia no encontro com a questão da metafísica, né, das ideias do espírito. Ok? Quando fala assim, fraude aí, né, como produto do inconsciente, né, essa
esse questionamento e essa dúvida sempre vai haver nesse terreno. Porque não é uma experiência comum a todos. Eu posso narrar uma experiência pessoal minha, extrafísica, metafísica. O outro vai olhar e fala assim, mas será? Será? Nós vamos ter sempre essa questão. Pascal ele falava sobre isso. Pascal ele falava que Deus, de uma certa forma, ele escondeu certas coisas e revelou outras. Escondeu propositadamente e revela propositadamente. E não quer que as coisas sejam claras para todos. Esse é o mistério da existência, né? Seria o mistério da existência que Pascal vai reconhecer lá atrás. Seria mais ou menos igual aquele quem tem olhos para ver, que veja, quem tem ouvidos para ouvir, né? Que ouça, né? Quem estiver atento é que vai conseguir, né, Ricardo? O próprio Jesus ele reforça isso também, né? Esse mistério. Ele fala assim, ó, essa realidade que eu vos trago, ela não está acessível a todos. É preciso ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Não é uma coisa imediata. Né? Ricardo, esse é um ponto de contestação também de quem tem um pensamento materialista. Esse olhos para ver, muitas vezes as pessoas acham que é o subconsciente ou o desejo daquele que está em sofrimento ou que está precisando de um consolo, enxergar ou acreditar em algo, né? Sim. E nós temos que conviver com esse questionamento, né? Eu acho que ele é o que eu coloquei aqui, ele é inevitável, porque as experiências não são iguais, então sempre haverá isso. Aí também tem uma outra questão, né, que é muito colocada, que é o ônus da evidência da prova. Quem tem o ônus da evidência da prova é quem afirma. Então, a princípio, o espiritualista é aquele que tem o ônus da evidência da prova. Ele teria que demonstrar que essas experiências dos quais ele vive não é produto só da sua mente ou do seu inconsciente. Né? E, por exemplo, a doutrina espírita, através da prática da mediunidade, dessa metodologia, ela procura se cercar de métodos para que isso não aconteça. Para que o fenômeno espiritual em si, aí sim, fugindo do inconsciente, fugindo do animismo, ele se faça presente de uma tal forma que possa ser uma evidência clara, concreta. Agora, eu fico pensando, né? Ele é acessível para a pessoa que busca, para aquele que tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, que vai atrás. E muitas vezes a pessoa espera que essas coisas venham na direção dela. E aí, às vezes, acontece isso, né? O materialista esperando que o mundo espiritual se debruce sobre ele e ele não consegue entender que é necessário que ele busque as evidências do mundo espiritual. Né? Então, ele fica numa posição passiva de crítico daquele que nega, sem sequer, muitas vezes, procurar saber. Ele vira um dogmático, de uma certa forma, né, Ricardo? Ele vira um dogmático mesmo que às avessas, né? Porque eu nego e acabou, né? Então, se a espiritualidade quiser, ela que venha me convencer, mas a espiritualidade não tem interesse nenhum em me convencer a nada, né? E aí eu vou ficando daquela maneira, né? E quando a gente vê a frase de Jesus aí, ter olhos para ouvir, olhos de ver, eu acho que anterior a isso, tanto ouvir quanto vontade de ver, pressupõe o quê? Uma intenção de ouvir, uma intenção de ver. Se eu não sou movido por essa boa vontade de ouvir ou de ver, eu não vou presenciar. Né? E aí, muitas pessoas ficam nesse castelo fechado de se propor a não ouvir as experiências. E a gente fica pensando também essa questão da experiência, né? O fato de eu não ter tido uma experiência invalida as outras experiências?
a realidade é formada somente pelas experiências que eu tenho ou ela é um conjunto de experiências da humanidade, mesmo que eu não tenha vivido essa experiência? Mas sabe o que é interessante, Ricardo? Que todas as pessoas que eu converso, que têm essa visão mais materialista, se você questiona, mas você nunca teve uma experiência, nunca teve um sonho, nunca teve uma intuição, a verdade é que todo mundo já teve, só que prefere ficar criando artifícios e buscando desculpas e falando de subconsciente, psicologia, ou seja lá o que for, para tentar esconder as evidências, né? Sim, perfeito. É porque aí, eu acredito naquilo que eu quero acreditar, né? Porque eu tenho, muitas vezes, isso que vem lá de dentro de mim, às vezes até medo, né? O cara, por exemplo, vou partir do exemplo aqui, bem, eu tenho medo de espírito, eu tenho medo de fantasma, então eu vou querer negar. E por mais que eu tenha manifestações a esse respeito, eu vou dizer que não, que foi o meu inconsciente, que às vezes é até uma maneira, indo ao encontro do que a gente estava falando lá, daquilo que eu tenho muita raiva, às vezes, é aquilo que eu tenho dentro de mim, né? Então, muitas vezes eu tenho medo, e aí eu vou negar, porque, poxa, se existir, então quer dizer que os meus fantasmas, eles são verdadeiros, né? Então, e aí vai, né? E tudo que eu quiser justificar, eu consigo. Por exemplo, essa questão de espíritos, eu sou espírita há muitos anos, né? Há mais de 30 anos. Mas eu nunca tinha tido claramente um envolvimento espiritual, claramente, né? É claro que tem aqueles que a gente tem envolvimento espiritual o dia inteiro, né? Mas assim, e aí eu fui refazer o curso de médiuns, eu terminei um pouquinho antes da pandemia. Eu tinha feito em 1990 e fui refazer. E aí, nesse curso, eu realmente pude constatar que eu não sou médium de incorporação, de psicofonia, de nada. Mas teve um determinado dia, lá na prática, que houve uma manifestação tão forte, mas tão forte comigo, que a partir daquele dia eu falei, olha, assim, é claro que eu não tinha dúvidas a respeito, senão não estaria no curso de médios. Mas, assim, eu falei, acho que muita gente, se tivesse tido essa manifestação, ele teria passado a acreditar. Agora, quando eu vejo você incorporando, o Felipe incorporando, a Marina incorporando, eu falo, não, esse cara tá de migué. Né? Eu acho que é coisa da cabeça dele, né? Eu acho que esse cara está com conversa mole, eu acho que... Então, são coisas que só quando for comigo eu vou conseguir. E é aquilo que você falou, né? Só que para ser comigo eu tenho que ir atrás, né? Se eu não for atrás, eu vou ficar achando que é. Eu acho que duas coisas importantes, né, que foi colocado. Quando a gente fala em a intenção, né, o desejo, é aquilo que na linguagem evangélica fala boa vontade para crer, né? Então, eu tenho que ter uma boa vontade. E a gente vai entender que, além desse primeiro momento, né, da pessoa ter boa vontade, mas tem pessoas que, mesmo com boa vontade, não estão preparadas. Não estão preparadas. Aí é o que o Carlos está colocando, né? A questão até do medo, a questão de colocar algo que muitas vezes entende que não vai dar conta. Então, existe aquela pessoa que muitas vezes não quer porque tem interesses pessoais que não seja. Então, nenhuma prova satisfaz, né? Sempre haverá desculpa, vamos dizer, do inconsciente, que é citado na reflexão, né? Aí eu lembro do Padre Quevedo, né? O Padre Quevedo, tudo era inconsciente, era a explicação master dele para tudo. Não existe. Não existe, tudo é inconsciente. E é uma explicação que não faz nem sentido, né? Ela não atende aos fenômenos que eram observados. A própria igreja, a própria igreja tem fenômenos como é que a igreja explicaria Fátima? Então, assim, se não existe no centro, como é que existe em Fátima? Como é que existem 1000 manifestações dentro da igreja, né? Então, ele queria negar tanto esses fenômenos que ele acaba negando muita coisa que acontece dentro da igreja. Acabava negando da própria igreja. Bom, aí é aquela história, não, mas com a igreja é diferente, né? Exatamente. É sempre assim, com a igreja é diferente. Mas na igreja católica não tem exorcismo? Poxa. Tem. Sim. Então,
Kant também tem? Tem, eu sei que a minha família é. Aí, essa é a questão. Você já viu, eles falam na protestante, que eles falam a língua dos anjos? Está tudo incorporado. Esses fenômenos, né, Melo, eu tenho até uma experiência, né, que o Carlos falou aí da escola de aprendiz. Então, na minha escola de aprendizes, né, a minha dirigente falava toda vez: gente, se vocês sentirem alguma coisa, qualquer coisa que seja, fale, porque é uma forma de manifestação. E vinha muita coisa na minha cabeça, mas eu falava: não, isso aqui é da minha cabeça, não vou falar, é da minha cabeça. E ela insistia, né? Até o dia que eu falei realmente o que eu estava sentindo. E nesse dia a coisa aconteceu tão harmonizada que daí uma outra pessoa foi complementando o que sentiu em cima daquilo que eu tinha falado, e uma outra falou, e foi fechando, né, essa corrente, que aí ali naquele dia eu falei assim: não é coisa da minha cabeça. Então a própria manifestação, ela pode ser sutil de tal forma que, se a gente não estiver atento, ela está ali, está presente, mas ela vai passar batido, né? Isso acontece com todos nós. Agora, claro que existem as manifestações, que são as manifestações que tiveram que ocorrer para que a gente chegasse nesse ponto do espiritismo, né, que são as de efeito físico, onde tem mesas que giram, pessoas que aparecem, fogo ou cheiro que exala, né, que aí, por mais descrente que você seja, você está vendo aquilo, e aí ele toca de uma forma mais profunda, né, de forma a cativar mais as pessoas a perceberem isso, né? Então, mas o efeito, ele está aí, ele faz parte da natureza humana. A gente tem que estar aberto a ouvir. Quando eu penso nessa questão, Fabiano, aí é o ponto onde a doutrina se apoia, né? Que é a fenomenologia espiritual de todos os tempos. Então, assim, se existe essa discussão, se há ou não há, é porque justamente existe essa fenomenologia. Ela, por existir ao longo da história, é que faz com que nós estejamos aqui debruçados sobre isso, e ela vai ser sempre assim. O que vai acontecer é que nós vamos ter uma leitura cada vez melhor, mais aprofundada, talvez aí convergindo até com a ciência, né, dessa observação desses fenômenos que eles são de todos os tempos. Se o mundo fosse só realmente de coisas visíveis e tangíveis, talvez essa conversa aqui não existiria. Então, de uma certa forma, todos nós, ao longo da vida, somos provocados por esse lado, né? De uma forma ou de outra, de uma forma sutil, às vezes um pouco mais dramática, né? Que faz a gente questionar, através de sonho, através de visão, através de projeção, através de experiências espirituais, às vezes até mais abrangentes, experiências quase morte, por aí vai. Né? Quando a gente pega essa dicotomia da realidade, que a gente, por exemplo, observa lá em Freud. Freud não aceitava na sua psicologia. O Jung, ele falava: não, porque comigo essas coisas acontecem. E isso criou debate, não só entre esses dois, mas como muitos outros. E aí, então, fica essa divisão. Eu acho que do nosso lado compete a gente fazer uma leitura cada vez melhor disso, para que a gente possa colocar isso na sociedade de forma mais filosófica, mais consistente, porque ainda assim é um terreno difícil, onde há muitos aventureiros. E os aventureiros, então, se apropriam, né, dessa temática para criar, então, suas teorias, que são
muitas vezes com interesses próprios, surgem os gurus, os xamãs, os diversos manipuladores dessas questões. E é nisso que eu entendo a importância da doutrina espírita, porque ela vem para esse cenário e fala assim, não, vamos conversar sobre esse assunto de uma forma bem mais consistente e racional, né? Procurando dar um salto de qualidade, né, nessa temática. Se a gente sai da doutrina espírita, a gente vê a grande dificuldade que a gente tem, por exemplo, para encontrar no ambiente esotérico, ou até mesmo religioso convencional, né? E acho que é aqui que a gente pode contribuir, né? Dar uma boa contribuição aí para, não seja para a sociedade, mas entre os nossos familiares, né? Entre as pessoas que estão à nossa volta. Carlos, você ia comentar alguma coisa? Não, tranquilo, já foi. Eu queria falar. Pode falar, Maria. Acho que como familiares é o primeiro laboratório, mas também é o lugar mais difícil, né? Aquela coisa, é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Não funciona. Mas eu fui procurar a escola, não fui nem procurar a escola. Eu fui no Jefa procurar sobre curso de médiuns. Por quê? Porque eu tinha participado de uma meditação budista, no templo budista, e eu falo para mim que eu vi a luz de Buda, né? Entrei em transe na meditação. E a pessoa que estava lá, para me amparar, ela me expulsou do templo. Porque isso, isso foi uma vez, aí eu fui em outra semana, eu fui de novo, aconteceu a mesma coisa, ela me expulsou. Hoje eu soube que ela não está mais lá. E aí eu fui querer entender isso. Então, eu fui querer saber sobre mediunidade, aí eu fui num centro espírita, né, no Jefa, para saber sobre curso de mediunidade. Aí a orientação que eu tive, né, pela Rosana, não, você vai ter que fazer a escola primeiro. Aí, no decorrer lá, né, no finzinho, depois de 3 anos, você faz o curso de médiuns. Eu não tenho nada, eu estou fazendo com os médios agora, não tenho, não vejo, não ouço, não falo, não tenho visão, não tenho nada. É igual viu, professor, se o professor caso do exemplo, se a Marina vê, não, a Marina não vê, não sente, não, não escuta, não fala nada. A gente vai está fazendo o curso, a gente vai sair como médium, né, do curso. A gente está aprendendo tudo e trabalhar também, né? Mas eu acho que é isso mesmo, assim, cada um tem um momento, cada um tem uma época, né? E assim, aconteceu comigo, toda a minha família estava comigo, todo mundo viu, né? Quer dizer, todo mundo viu o que eu estava fazendo, mas não viu o que eu vi, né? Então, assim, ninguém é espírita, né? O meu filho começou agora a fazer o curso de budismo, mas os temas são todos os mesmos. Então, assim, ele também está no caminho dele, né? E vamos lá. Perfeito, Maria. Obrigado por compartilhar conosco. Acho que se a gente for fazer um dia um encontro onde cada um pode narrar, né, alguma coisa que já passou, já vivenciou, a gente vai passar uma tarde inteira aí batendo papo sobre isso, né? As experiências são diversas, né? Não, deixa eu só falar mais uma coisa que eu estava pensando também. Então, dentro do curso a gente faz os exames, né? Tem os exames espirituais. Assim, eu não sei se é tipo um puxão de orelha, né, do meu mentor. Ele fala, eu me aproximo de você, eu falo com você, mas você não me escuta, entendeu? Então, assim, eu tenho que treinar isso. Eu faço meditação também, do Heartfulness, e eu tenho que treinar isso de eu escutar o meu mentor, porque ele fala que ele se aproxima de mim, está sempre do meu lado, está sempre falando porque eu não estou escutando ele. A oportunidade que eu estou perdendo, né, de ouvi-lo. Tem uma coisa muito curiosa, que é assim, né? Quando as pessoas percebem que você é uma pessoa que trata desses assuntos, gosta, cultiva, né? Então, nossa, aquele fulano de tal lá, aí as pessoas criam coragem para compartilhar aquilo que elas também já vivenciaram. Para não ser taxada de louco, maluco, né? Para não ser taxada de uma pessoa simplória, né? E por aí vai.
Por que existe isso na sociedade, né? Não deveria existir. Eu imagino a hora que a gente tiver liberdade para falar dessas coisas abertamente, sem julgamentos, vai surgir tanta coisa, né? Vai surgir tanto material, que a gente vai ver que a gente convive com isso, vai conviver, fazendo parte do dia a dia, né, da humanidade. E acho que somente quando a gente encarar assim, é que vão surgir pesquisas, né, de interesse maior de se desvendar isso, porque não dá para ficar negando isso, né, escondendo, levando para baixo do tapete, como hoje ainda é feito, né? Puxa, você tratar esse tipo de assunto já desmerece você, já desqualifica, né, para muitos. Então, isso impede que experiências como essa são compartilhadas. Quando a gente vê pessoas que tiveram experiências como essa, publicam livros, né, como, por exemplo, eu lembro aqui de um neurocirurgião que passou por uma experiência de quase morte, ele era ateu. Aí ele vai publicar esse livro, vai enfrentar essa bandeira para o meio onde ele estava, ele já começa a ser desqualificado. Mas ele não viveu uma experiência? A ciência não seria aberta a desvendar essa experiência, em tese? Então, aí o preconceito ainda prepondera, infelizmente. É uma das outras coisas que impedem que essas coisas sejam mais trabalhadas, mais tratadas, né? Que seja mais discutido, né? Eu lembro assim que eu ali na minha empresa, na Embraer, né? Durante um tempo eu não me colocava como espírita, eu colocava como cristão, não se posicionava assim exatamente, eu estava no começo. Chegou uma hora que eu me cobrei, porque eu comecei a dar aulas, estava no começo das aulas, falei, não, agora eu tenho que me posicionar, não é possível. Aí eu peguei os livros de bolso que eu tinha, que eu costumava andar com livros de bolso de Emmanuel, de vários livrinhos, Cirurgia Moral, do Lancelin lá, acho que todo mundo conhece, vários livrinhos assim, e coloquei na minha mesa, os 4, 5. Ficaram ali na minha mesa, de pezinho, ali, junto das minhas coisinhas. O que saiu de espírita de dentro do armário, por causa desses livros, aí eu passava, olhava assim, via aquilo, conheço aquilo, e vai, e conversa aqui, conversa lá. Poxa vida, até parece que a gente está tratando de alguma coisa que faz mal para a sociedade, né? Que a gente tem que ocultar, esconder. Então, é totalmente irracional isso. Né? E aí isso, para mim, ilustrou muito bem. A partir daí, dessa troca, surgiu uma comunidade espírita do qual o Fabiano participou e conhece muito bem, né? E ela existe até os dias de hoje. Eu estou falando de algo lá de 2005, né? Para vocês terem uma ideia. Com aprendizagem, assim, não dá nem para colocar aqui em palavras o quanto eu aprendi ali nas reuniões nossas. Então, e uma abertura, uma vontade, né? Uma abertura que um se deu, o outro se permitiu. Nós fomos contemporâneos, eu não conheci vocês lá, mas tudo bem. Poxa vida, uma pena. Deixa eu contar uma história rapidinho, muito engraçada. Eu sempre fui espírita e sempre fui assumida, assim, desde criança, porque eu não tinha noção, para mim espírita era ser normal. Depois, quando eu fiquei um pouco maior, que eu entendi que não era tão normal. Mas eu trabalhava numa grande empresa, assim, e o meu chefe era super católico, muito catedrático, assim, muito. Aí minha amiga me pediu uns livros emprestados, ela sabia que eu era espírita, eu emprestei para ela, e um dos livros que eu emprestei chamava Capa Preta, era de Umbanda, falando sobre um orixá lá. Ela me devolveu o livro na empresa, que a gente era amiga fora da empresa. Aí eu coloquei esse livro virado a capa, assim, para o meu chefe não ver. Aí meu chefe falou assim, vamos embora que a gente precisa ir para a feira. Eu falei, vamos. Aí eu peguei o livro e fiz assim, com a capa virada para baixo, e segurei ele assim, ó, dentro do elevador com ele na minha frente. Ele falou, que é isso? Você é macumbeira? Que não sei o quê? Eu sabia que você era macumbeira, não sei o quê. Nisso, a porta do elevador abriu. Na hora que ele abriu, ele tentou sair correndo de dentro do elevador. Ele tomou um trupicão
que ele rasgou o terno dele, rasgou a mão dele, abriu o bico do sapato dele, eu juro. Aí eu fui ajudar ele, eu não sabia se eu ajudava, porque eu fazia, né? Eu falei, gente, como é que pode? Ele não põe a mão em mim, isso é culpa sua, essa macumba que você fez pra cima de mim. No outro dia, ele foi no RH me pedir demissão, falando que eu era macumbeiro, que eu praticava atos ilícitos dentro da empresa, que ele estava até machucado por isso. Viu? Não. E te mandaram embora ou não? Você conseguiu? Ele foi Você me foi pedir. demitida? Conta no final, finalmente, você foi demitida ou não? Não, ele foi demitido por assédio moral. É mesmo? Foi. Se ferrou. Que depois disso, ele fez minha vida um inferno. Ele era qualquer coisa, ele era motivo de ir lá no RH para me pedir minha demissão. Só que para poder me demitir, ele tinha que passar por um conselho para poder explicar a minha demissão. E aí ele não tinha muita coisa para fazer, mas era assim: ah, eu atrasei 15 minutos. Ah, eu não fiz tal coisa. Ah, eu redigi alguma coisa errada. Então, todo ele era um RH. O vice-presidente pediu para eu ler um negócio lá e dar meu parecer. E aí ele falou assim: ah, tá trabalhando para uma outra área. Eu falei: fala para a presidência que eu não posso trabalhar para ele. Ele era a presidência. Aí ele pedia demissão, até que eles entenderam e mandaram ele por justa causa. Puxa, Nossa, se voltou contra ele a sua macumba, hein? Pois é. Macumbeira mesmo. É, que esperto aí, Felipe. Essa foi da forte. É brava. Então, mas Nossa, onde mas eu foi muito. trabalho, Não, assim, não tinha como ele se machucar tanto assim, cara. Não sei como é que esse cara caiu, assim, sabe? a macumba foi forte. Foi. Então, onde eu trabalho, eu faço escola à distância e eu tinha imprimido uma aula e fica tudo gravado. Fica gravado o IP da máquina, dona da máquina, que estava no meu nome a máquina, que foi impresso lá e até o título do documento. E uma colega lá, assim, só nós duas, né, fora da turma, ela me perguntou: Marina, você é espírita? Você faz curso e tal? Porque ela também fazia. Ela já estava terminando e eu estava começando, uma coisa assim. E aí ela falou assim: não, porque fulano também é e fulano também é. Então a gente descobriu, pelo menos eu sei 4, mas ninguém se declarou, assim, ou fala, ou na conversa, entendeu? Fica tudo muito recolhido mesmo, não divulga isso, né? Bacana. Bom, gente, vamos lá então para a introdução. O assunto hoje é bastante interessante. Quem poderia ler a introdução? Quem está aí com o livro? Eu posso. Vamos lá. Este capítulo tem por objetivo entender os conceitos de metafísica e ontologia, bem como conhecer sua origem e seu desenvolvimento. Uma das partes mais importantes da filosofia, pois investiga o ser na sua essência. Essa investigação se faz, inclusive, no estudo de sua origem e destino. As células do nosso corpo morrem e surgem novas de tempos em tempos. Aquelas com as quais nascemos já não existem mais, e a grande maioria delas são bem recentes. No fundo, nosso corpo se modifica com o passar do tempo. Da mesma forma, temos nossa história gravada em nossa memória. Temos nossos familiares, parentes, amigos, vizinhos e mesmo desafetos, enfim, uma teia de relações. Imaginemos que, de uma hora para outra, percamos a nossa memória definitivamente e irrecuperavelmente. Finalmente, quem somos nós? Quem sou eu? Sou o meu corpo? Qual corpo? O de hoje, o de ontem ou será o de amanhã? Minha identidade é minha história? Seriam as minhas relações? As águas do rio Amazonas fluem da nascente à foz. Elas mudam de lugar no decorrer do tempo, e o rio se mantém sempre o mesmo. O que é o rio Amazonas? Quem é ele, se suas águas não são sempre as mesmas? Um típico questionamento metafísico seria: o homem com 50 anos é o mesmo quando ele tinha 5? Um rio, quando cheio, é o mesmo rio quando está com seu curso quase seco? Perguntas como essas é que constituem o campo da metafísica. Ok. Tá bem. Veja como a metafísica, né, ela procura entender os fenômenos.
fenômenos materiais. Então, por exemplo, aí surge o exemplo do corpo, né? O nosso corpo se modifica, células são modificadas, as moléculas são trocadas, há uma transformação incessante em nós. Mas, mesmo assim, a personalidade subsiste, permanece. Então, é uma pergunta, o que é essa individualidade, essa personalidade? Não seria a personalidade um fruto da matéria, da atividade dos neurônios, das células? Então, por que ela não muda junto com o corpo? Se o corpo muda o tempo todo. Há uma renovação, fala-se em 7 anos, né? Uma renovação completa, em termos de moléculas, do nosso organismo. Então, se a cada 7 anos a gente renova a parte física, o que permanece mediante essa mudança extraordinária que acontece o tempo todo? São perguntas, então, que está indo além do fenômeno, questionando, né? Aí a questão também, outros exemplos, né? O que somos, quem sou eu sou o meu corpo, não sou? São perguntas de difícil resposta. Acho que a metafísica ela tem essa... Ela não só olha o fenômeno e fala assim, a chuva, e descreve a chuva. A água que evapora, acumula em nuvens que, a partir de uma certa quantidade de água, a água desce e irriga o solo. A gente vai se perguntar, mas por que a chuva é esse ciclo, né, de evaporação, ela tem essa função na natureza? Por quê? Ela existe de forma automática, natural, ou ela tem um objetivo específico? Então, a gente está indagando filosoficamente de uma forma metafísica, aí, querendo saber a causa, não só descrever o fenômeno. E quando faz as perguntas das causas, a gente entra no mundo metafísico, que é um mundo de difícil resposta, né? A mudança do rio, por exemplo, o Heráclito ele fala dessa mudança do rio, né? Aí ele fala assim, o que é o Amazonas aí? Né? Por que essa mudança? Essa mudança, ela é uma mudança para melhor, sempre? Essa mudança, ela gera uma transformação que sempre, trazendo novas formas, essas formas serão superiores às de hoje? São uma série de perguntas que a gente pode fazer questionando, né, os fenômenos, a natureza dos fenômenos. E acho que a metafísica, ela, por tratar das coisas que não são visíveis nem palpáveis, perguntas da estrutura do universo, né, das coisas, porque as coisas são como são. Tem uma pergunta metafísica da filosofia que incomoda muita gente, que é assim, por que há algo em vez de nada? Aí está questionando não só o rio, está questionando tudo. Por que há algo? Por que há existência? Por que não há somente partículas dispersas? O que faz com que haja existência? Por que as partículas se organizam da forma como se organizam? Por que o movimento das partículas é necessário para a renovação das coisas? E por aí vai. Então, a gente está procurando respostas que estão acima dos fenômenos. Esse é o grande desafio, né? Da metafísica. E, com certeza, com o desafio dessa altura, desse nível, as respostas não são fáceis. São desafiadoras. Eu tenho um livro aqui, deixa eu pegar ele aqui, que é um livro metafísico por excelência. Deixa eu pegar aqui, não sei se para vocês aparece certo, mas Por que o mundo existe?
Esse pensador aqui fala que é um mistério existencial, né? O Jim Holt, que é alguém da área, filósofo, um jornalista, e ele sai caminhando pela Europa, nos Estados Unidos, procurando pensadores para responder essa pergunta. Aí, por que o mundo existe? E aí surge também um capítulo aqui, se existe o nada, que é outra pergunta metafísica também. Ele não encontra resposta, vamos dizer, aquela resposta que ele gostaria. No fim do livro, ele confessa que, por uma questão de tão alto nível, nós ainda não temos condições de respondê-las. Então, aí chega-se no limite do nosso conhecimento. Tá? E quando a gente vai tratar de coisas metafísicas, a gente está querendo fazer isso, né? A gente está querendo entender como funcionam as coisas. Por que existe algo, por que não existe, qual a função, qual o significado. A gente vai aprender lá com Aristóteles, né? Aristóteles foi o primeiro que fez essas perguntas. Ele olhava o fenômeno e queria saber, né? Por que o fenômeno ocorreria, por que havia as mudanças, por que havia transformação, por que algo se transformava em algo melhor, tinha da potência para o ato, né? E por aí vai. A gente viu isso aí, a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, como introdução, acho que já deu para fritar os neurônios aí de todo mundo, né? Vamos ver se a gente consegue cauterizar, né? Eu acho que está compartilhando alguma coisa aqui. Isso. Você que compartilhou, Carlos? Beleza. Poderia ler, então, o próximo? Quem poderia? Alguém se candidata para ler o 9.2, o que é a metafísica? Fala lá. Pode ler. Então, vamos lá. O que é metafísica? Períodos e suas características. A metafísica é a investigação filosófica que gira em torno da pergunta: o que é? É a pesquisa dos pensamentos abstratos. É a disciplina filosófica que trata de entidades situadas além das coisas físicas, isto é, do invisível. Trata igualmente da origem, essência e finalidade do homem e do homem dentro do mundo. A pergunta clássica da metafísica é: o que é tal coisa? Essa pergunta, porém, tem dois sentidos. O no sentido de existir, e no sentido de qual é a essência daquela coisa. Assim, a existência e a essência são os principais temas da metafísica. Ela investiga os fundamentos, os princípios e as causas de todas as coisas, e o ser íntimo de todas as coisas, indagando assim por que existem e por que são o que são. Adiantamos, sem no momento entrar em maiores detalhes, que podemos classificar os filósofos em essencialistas e existencialistas, conforme se ocupem da essência ou da existência. A história da metafísica foi marcada enormemente pelo filósofo David Hume, pelo fato dele não reconhecer esse campo da filosofia. Assim, a história da metafísica pode ser dividida em 3 períodos. O primeiro período, que vai de Platão e Aristóteles até Hume. O segundo período, que vai de Kant, contemporâneo e polemizador de Hume, até Russell. O terceiro período, do século XX, a partir dos anos 20, que seria a metafísica ou a ontologia contemporânea. David Hume é então o grande divisor de águas no que se refere à metafísica. Ele afirma, influenciando fortemente a filosofia, que os conceitos metafísicos não correspondem a nenhuma realidade externa existente em si mesma e independente de nós,
mas são meros nomes gerais para as coisas. Nomes que nos vêm pelo hábito mental ou psíquico de associar ideias às sensações, às percepções e às impressões dos sentidos quando são constantes, frequentes e regulares. Ok. Então, vamos... tem a questão aí da definição da metafísica, né, como investigação filosófica que gira em torno da pergunta o que é, diz aí no primeiro parágrafo, né? Fala também que da origem, essência e finalidade do homem e do homem dentro do mundo. Então, vejam que não basta só apontar que o homem existe, né? Falar da existência, falar o homem existe, o que ele é? Eu vou descrever ele de forma científica. É um composto, né, de uma atividade biológica, orgânica, organizada. Agora, a pergunta metafísica, perguntando a essência, né, ela vai além disso. Ela vai questionar, então, mas esse homem, ele tem uma finalidade dentro da existência? Qual a sua origem? Qual é a essência? O homem tem algo diferente em relação a outros objetos, outros organismos biológicos? Então, aí começa a surgir, então, as perguntas mais amplas e complexas, né? Eu entendo que existência é mais fácil de se responder. Falar sobre aquilo que existe, né? Aquilo que está ali presente, da existência. Agora, a essência, que é buscar, então, qual é a essência daquilo que existe, é uma pergunta mais complexa e que exige, então, um esforço racional. É observar aquilo que existe e perguntar por quê. Por que ele é assim? Por que o ser humano é assim? O fato dele ser assim demonstra inteligência ou não? É um mero mecanismo? É algo que vai além de um mecanismo biológico mecânico? Se onde é que isso se manifesta? Como é que isso se apresenta? Uma leitura, por exemplo, da mente, falando que era a atividade dos neurônios, seria uma constatação do fenômeno das sinapses. Agora, a gente pode fazer uma pergunta, mas essas sinapses, essa atividade dos neurônios, ela é por si só, ela é uma consciência? Ou há uma consciência que governa as atividades dos neurônios, das sinapses? E aí a gente está buscando a essência desse fenômeno que a gente observa biologicamente, neurologicamente. Ok? E aí a resposta não é fácil. Nós estamos chegando aí no limite do conhecimento da matéria e indo para o universo imaterial. E esse, então, é mais difícil. Toda vez que a gente chega a falar da mente, da consciência, ainda há um desafio muito grande de tentar classificar e definir o que é essa mente e o que é essa consciência. São os limites do conhecimento, né, que nós temos. Aqui ele fala assim também, né, que no terceiro parágrafo, desculpe, quando ele fala de existência e essência, ele fala assim que ela investiga os fundamentos, os princípios e as causas de todas as coisas, o ser íntimo de todas as coisas, indagando o porquê existem, porque são o que são. E aí, então, os filósofos que vão fazer essas indagações, eles não aceitam passivamente a existência dos fenômenos por si só. Aí, mais abaixo, vai citar o Hahn.
Porque o Rami, ele é aquele que diz o seguinte, ó, vocês estão querendo saber o porquê das coisas, mas, na verdade, não há um porquê. O que tem é hábito de observação somente. A gente acha que há um porquê, mas é meramente observação e hábito que cria essa ilusão de que há algo porquê, que há um porquê, que a gente deva buscar uma causa além. E isso incomodou o Kant. Porque o Kant falou assim, se as coisas são como são porque são, e não devemos buscar as causas, as leis que estão por trás disso, que adianta o esforço da ciência? Entendi. De que adianta o esforço da ciência? Então, aí é onde ele é provocado, onde o Kant se sentiu provocado pelo Rami. Falou assim, você está falando uma coisa, tudo bem. Eu até entendo o que você está falando, mas não pode ser só isso. E aí ele vai tentar estabelecer, através da razão, ferramentas para a gente definir, para a gente poder entender que há causas além daquilo que nós observamos. E aí o Kant ele vai trazer toda aquela questão que a gente fala das categorias do entendimento, que existem no ser humano, já inato nele, princípios que ajudam ele a compreender e até mesmo questionar a realidade, fazer uma leitura da realidade. É uma resposta que o Kant está dizendo, e por isso que nós devemos buscar a compreensão dos fenômenos, levando em conta essa capacidade inata que o ser humano tem. Nós estaríamos aparelhados para isso, não é uma mera produto de atividades biológicas somente. A pergunta por quê, então, ela começa a fazer sentido, que a gente busca. Eu entendo que essa busca pela causa, ela é inerente ao ser humano. A gente, por mais que a gente queira aceitar as coisas que são como são, a gente quer saber o porquê. É como que fosse uma programação em nosso cérebro, que fala assim, as coisas ocorrem e tudo tem uma causa, um porquê. É lógico que existem as causas que são causas que fazem parte da natureza e tem as causas que são acidentes. Então, a gente vai separar aquilo que é acidental daquilo que é a causa final, que está na finalidade da natureza. E essa que é a proposta, a busca da metafísica, né? Dessas causas finais. As acidentais, elas ocorrem até por consequência do movimento das coisas, mas tem coisas que estão acima disso. A evolução, quando a gente fala muito em evolução aqui no meio espírita, nós estamos num pressuposto metafísico. A questão da evolução é um pressuposto metafísico. Eu entro em sites ateus e muitos falam assim, não, evolução é uma ilusão, como o Rami falava, porque não há garantia nenhuma que tudo evoluirá. Um dia pode tudo regredir. Ok? Então, eles consideram isso também uma imposição filosófica, não, uma imposição doutrinária, né? Uma coisa que é a criação da mente do homem, que não teria realidade factual, não teria realidade na existência. Nós, espíritos, vamos falar não. O universo ele é formado de tal forma que, por trás dos fenômenos, há uma lei de evolução que garante o aperfeiçoamento das formas. Nós estamos dando uma resposta metafísica para um problema físico. E aí sim, nós vamos apontar que a evidência dessa evolução que está na natureza se manifesta ao nosso redor. As evidências aí estão, não é algo destituído de evidência. Não é um mero conceito mental. Não é um mero conceito mental. É algo que aí está presente. Mas a resposta para isso ela é metafísica. O conceito de evolução, para mim, é um conceito metafísico, com evidências na realidade.
Ok? Eu não sei se eu compliquei muito para vocês, abro para perguntas. Vamos tentar trocar sobre isso. Tudo bem? Assustei aí, está todo mundo calado? Vamos lá. Aí ele também citou aí no capítulo 9.2 um desenvolvimento, né, de Platão para Aristóteles. Aí é importante a gente repetir isso aqui, ó. O primeiro período vai de Platão a Aristóteles. Então, Platão é aquele que falou da metafísica por excelência. Né? Platão é aquele que vai falar do mundo das ideias. É o mundo das formas ideais. Que, a princípio, esse mundo é um fenômeno de algo metafísico que guia a aparência desse mundo. Tudo bem? O mundo episteme. Como? O mundo da episteme. Isso. Eu acho que a última aula de vocês foi episteme, isso? Episteme, epistemologia, forma de conhecer, né? Então, essa esse questionamento, o Platão, ele está olhando a realidade ao nosso redor, está procurando compreender essa realidade, levando em conta algo que era muito caro para os gregos, né? Que toda essa cosmologia, essa visão de universo estruturada, que existe uma ordem subjacente, uma ordem que guia os fenômenos. O homem materialista hoje ele fala assim, essa ordem não sei não, o que há é caos, o que há é conflito. E a gente sabe que não há só conflito e caos, o caos e o conflito existem, mas a ordem, a harmonia também estão aí. E essas é que nos levam à indagação desse tipo. Mas por que existe essa ordem? Essa harmonia? Por que isso, apesar da natureza às vezes parecer tão caótica, né, transformadora, o rio muda sempre, mas de uma certa forma, apesar de toda a mudança dos rios, apesar de toda a mudança do ecossistema, o ecossistema se regenera, ele se renova, ele traz nova todas as coisas, como Jesus nos disse, né? Então, assim, há algo que, além da transformação, que a princípio para muitos não tem sentido, e nem valeria a pena ficar discutindo, há sim algo que reorganiza todas as coisas para um estado melhor. Essa é a visão espiritual da vida. Se a gente olhar a pandemia agora, se a gente não tiver esse olhar, gente, né? De que realmente o caos se estabelece, mas que ele procura um estado melhor de coisas depois, e há alguma coisa na natureza que garante isso, nós perderíamos a esperança. Né? Perderíamos a esperança. Seríamos sujeitos a todo tipo de fenômeno, de coisas que podem acontecer a todo instante. Mas deixa eu continuar aqui, depois ele fala do Kant vai ao Russell, e a metafísica e ontologia contemporânea, que é um terceiro período, dividido em 3 períodos. E marcando a mudança do segundo período para o primeiro período, o questionamento do Rami. O Rami é o cético, ele faz o papel aí do cético. Será que há alguma coisa realmente? Ou não é só hábito? Será que não é só porque a gente está acostumado, que chove, o céu se encobre, e isso é uma coisa que não tem razão de ser, mas existe, é um fato dado. E a gente vai questionar, bom, a chuva tem sua função? Qual é a função da chuva? Por que há, então, esse ciclo todo? E aí vai, qual é a sua finalidade na natureza? Se proporciona uma mudança, uma transformação para melhor? São indagações metafísicas. Ok? É a coisa do filósofo, né? Chato. Ele não se conforma só em olhar o que vê e falar, tá bom, é assim. Não, eu quero saber por quê. E continuando aí nesse raciocínio, a pergunta também, né? Porque
esse ciclo da água evaporar, forma nuvem, chove, taca na terra, aí evapora, tarará, vai diminuindo essa água? Entendeu? Porque os rios, tem rios que estão secando, mas também tem outro lado que estão transbordando, estão inundando. A água do planeta está acabando? Ou esse ciclo, a água sempre se mantém? É a mesma água, sempre. E se ela não está aqui, onde é que ela está, né? É aqui na Terra ou aqui no Sudeste ou aonde? Muito bom. 9.3, nascimento da metafísica, quem poderia? Posso ler, né? Pode ler, agradeço. Já está. O nascimento da metafísica. O termo metafísica foi usado pela primeira vez por Andrônico de Rhodes, por volta do ano 50 a.C. Ele recolheu e classificou as obras de Aristóteles, que ficaram por muito tempo dispersas e perdidas. Aristóteles, em vez de metafísica, usava a denominação filosofia primeira. Andrônico, porém, ao classificar as obras aristotélicas, colocou a filosofia primeira depois da physis, que era o estudo das substâncias componentes do mundo físico. Por isso, metafísica. De qualquer forma, nada impediu que esse, depois, puramente espacial, fosse considerado além, no sentido de tratarem de assuntos que transcendem a física, que estão além dela por ultrapassar o conhecimento do mundo sensível. A filosofia primeira não é a primeira na ordem do conhecer, já que partimos do conhecimento científico, mas a que busca as causas mais universais e, portanto, mais distantes dos sentidos, e que são fundamentais na ordem real. A metafísica fornece conceitos ligados ao objeto, tais como identidade, oposição, diferença, gênero, espécie, tudo, parte, perfeição, unidade, necessidade, realidade. É nesse sentido que a metafísica consiste em examinar o ser e suas propriedades. Ok. Obrigado, Maria. Então, o termo metafísica, né, ele foi usado pela primeira vez aí pelo Andrônico de Rhodes, mas quem falou sobre a metafísica primeiro foi o Aristóteles. O Aristóteles ele não dava o nome de metafísica, ele dava o nome de filosofia primeira. Quer dizer, a filosofia dos princípios, dos primeiros princípios. Ok? E aí é interessante que a gente vai encontrar informação aí na internet de 14, por exemplo, volumes sobre os primeiros princípios de Aristóteles. Então, são 14 livros, volumes, que falam desses primeiros princípios. Então, assim, não é pouca coisa. É bastante coisa sobre essa filosofia primeira, ao qual o Andrônico, depois, vai organizar a biblioteca de Aristóteles e vai entender que Aristóteles ele é aquele que vai catalogar os temas, e esses da filosofia primeira são separados, porque eles tratam daquilo que está além do mundo físico. Seriam os primeiros princípios
Então, para Aristóteles, para você observar a realidade e fazer uma boa leitura dela, você deveria primeiro ir nesses primeiros princípios. Ali estão os princípios da razão, da lógica, ok? Um bastante conhecido nosso aqui, dos primeiros princípios que Aristóteles colocou, ele fala assim, você quer observar o ser, o que ele é? Então, nós vamos olhar o ser e aquelas quatro formas, né? Que é qual é a causa material, qual é a causa formal, qual é a causa eficiente, qual é a causa final. Quer dizer, olhando um objeto, num primeiro momento, eu me pergunto do que ele é feito, qual a forma material. No segundo momento, qual que é a sua forma, como é que se apresenta. No terceiro momento, qual é a causa eficiente, né? O que ele busca ser? E a causa final, que é o seu objetivo final. Para você poder ter uma leitura adequada. Tudo isso que ele está colocando, essas 4 regrinhas, estão dentro da metafísica, da filosofia primeira. São ferramentas para mim investigar o ser, aquilo que se apresenta diante dos nossos olhos. Eu li numa matéria, no dia de hoje, um questionamento que é o seguinte: será que o Andrônico de Rhodes, quando ele posicionou os livros da filosofia primeira, separou eles, ele tinha consciência da importância daqueles volumes, ou ele separou porque foi uma questão somente como não se encaixava nos estudos da medicina, da ciência, da biologia de Aristóteles, das outras categorias, e não tinham lugar, ficaram mais no canto da prateleira. É como se eu olhasse, bom, isso aqui eu sei da relevância, mas esse outro aqui eu não entendo direito. Então, eu vou colocar aqui no canto da minha estante. Está aqui, estão separados, estão além. Estão lá. Quando eu vi essa discussão numa matéria aqui, inclusive eu vi vídeo também, e aí teve um rapaz que foi muito interessante, que ele falou assim, eu sempre fui de exatas, eu sempre fui das engenharias, e para mim, então, as coisas da metafísica sempre foram um apêndice, estavam lá no canto. Eu entendia que o Andrônico de Rhodes fez isso por falta de espaço. Aí ele vai descobrir que, ao estudar filosofia, e hoje ele é um professor de filosofia, ele vai reconhecer o quanto que era limitado o entendimento dele. E hoje a filosofia primeira, na biblioteca dele, está entre os primeiros volumes. Ele aprendeu a relevância do que é tratado os primeiros princípios, para depois, sim, estudar medicina, biologia, matemática, entre outras coisas. E aí, no final desse vídeo, ele dá um recado para aqueles que eram iguais a ele. Ele fala assim, não subestimem, não subestimem, procurem entender. E aí aí é onde ele faz eu achei ele bastante humilde e bastante sincero de fazer esse reconhecimento, né, da importância que a metafísica, esses princípios primeiros têm para a gente poder direcionar um entendimento melhor da realidade. Ele passou a compreender coisas a partir dessa visão que antes ele tinha como dado, como que é ensinado nas escolas, nas academias, sem questionar o porquê, né? Sem se aprofundar. E aí eu achei muito interessante. É engraçado isso, né? Quando, por exemplo, fala para a gente que é filósofo, o que você faz? Eu sou filósofo. Não, o que você faz? Né? É como se colocasse a gente no canto da prateleira e falasse assim, não, mas o que você faz não tem relevância.
Aí somente quem entra na filosofia que vai entender a relevância da filosofia. Mas o que o filósofo faz? Faz nada. Só fica filosofando. A filosofia é esse algo que nos ajuda a guiar o pensamento, ao senso crítico, a ter um entendimento maior da realidade, da leitura dos fenômenos, de rejeitar as respostas simplistas, e por aí vai. Né? E o Aristóteles fez um esforço desse em 14 obras. De repente, isso vai lá para o canto e vira, né, o apoio de outros livros, né? Infelizmente. Eu achei bastante curioso essa polêmica aí, né? Para nós, filósofos aqui, já está bem resolvida, né? É que essa partição, né, Melo, ela acontece com o passar do tempo, né? Uma forma que a gente encontrou para aprofundar e entender mais, né, sobre o assunto, então a gente particiona o assunto. Mas na filosofia, né, ou no mundo a qual nós vivemos, tudo está interligado e é uma coisa só. Então, na hora que você começa a analisar a causa primeira, você analisa desse ponto de vista, né? O questionamento ele tem que ser em cima daquela condição completa, né? Então, você tem que começar e olhar o mundo de outra forma. Perfeito. Perfeito. Bom, acho que vamos para o próximo. O tempo passa, o assunto é interessante, né? A gente teria muitas coisas para trocar. Vamos lá para o 9.7, é isso? 9.6, desculpe. Eu me perdi aqui, peraí. 9.4, professor. Eu pulei de página aqui. 9.4. Quem poderia? Eu leio. A metafísica de Aristóteles e os conceitos metafísicos. Para Aristóteles, a observação da realidade leva-nos à constatação da existência de inúmeros seres individuais, concretos, mutáveis, que são captados pelos nossos sentidos. Partindo dessa realidade sensorial empírica, deve-se atingir a sua essência através de um processo de conhecimento que caminharia do individual e específico para o universal e genérico. O objeto de estudo das ciências, a partir de então, não pode ser o individual, mas sim a compreensão do universal. Assim, como exemplo, o conceito de escola não seria de uma construção específica, mas de uma essência em todos os atributos e características de uma escola. A filosofia primeira, portanto, seria o estudo ou o conhecimento da essência das coisas, ou seja, do ser real e verdadeiro das coisas, daquilo que elas são em si mesmas, apesar das aparências que possam ter e das mudanças que possam sofrer. Aristóteles traz uma nova interpretação para as mudanças do ser objeto de estudo de Heráclito, introduz o conceito de potência e ato, e também propõe em sua metafísica os 4 tipos de causas fundamentais, quando investiga o processo da causalidade: causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Ok, obrigado, Zé. Então, acho que é um pouco repetindo, né, o que a gente já comentou até aqui. Então, aí a gente fica claro aí o posicionamento de Aristóteles com relação à filosofia primeira, né? Ela é a busca essencial. Se tudo há mudança, se tudo são particularidades, onde é que a gente encontra a essência, aquilo que é universal? Como é que a gente chega a conceitos que fogem da aparência das coisas? Porque se o ser humano ficar só fiado nas aparências e não tiver conceitos mais gerais, conceitos que possam definir, fazer uma leitura da realidade a despeito das mudanças que ocorrem, nós vamos ficar sempre submetidos a um joguete da transformação das coisas.
E quando a ciência, a física, ela procura olhar os fenômenos, ela procura saber as leis que estão por trás dos fenômenos. E os fenômenos, muitas vezes, têm variações, se apresentam de forma diferente aqui e ali, mas há leis gerais que governam esses fenômenos. Na medida em que eu conheço essas leis gerais e consigo interpretá-las, eu posso até modificar a realidade, ou pelo menos usar essas leis em meu favor. Desculpa. Então, acho que esse é o grande esforço, né? O esforço do ser humano, né, de buscar o princípio das coisas, as causas, né? Eu entendo que essa regrinha que o Aristóteles nos coloca aí, ela tem algo interessante aí, né? Porque ela pressupõe que algo, quando criado, tem a potência de se transformar em outra coisa, e essa outra coisa, ela vai se transformar, busca uma finalidade. Ela não muda somente por mudar. Ela muda porque tem um processo interno que faz com que, por exemplo, uma semente, que é, então, uma potência, de uma árvore em ato. Quer dizer, então, por que essa semente um dia ela vai buscar ser uma árvore, e a árvore é o que é? Eu acho que essa é a questão nossa. Além dos fenômenos espirituais que a gente busca ao longo da história, a gente vai buscar essa inteligência que está por trás desse fenômeno, dessa busca da natureza. Né? A semente que vai buscar ser uma árvore que vai dar flores e frutos, e os frutos vão ser alimento que vão proporcionar subsistência para uma vida. Aí a gente sai daquela visão mais pragmática da vida, né? A gente começa a ver um propósito, uma finalidade em cada fenômeno. E essa é a grande arte. E o interessante é a lógica que tem por trás de tudo isso, né, Romero? Perfeitamente. Porque não acontece no acaso, né? Se você colocar lá a semente, ela vai brotar e vai se tornar uma árvore. Isso. E é algo repetitivo. Repetitivo. E está intrínseco isso na natureza, né? E aí a pergunta que a gente tem que... Por quê, né? Qual a finalidade? É isso aí. Né? É por isso aquela frase tão famosa, né? Que os céus, a terra testemunham as obras da criação, né? do Criador. O materialista, ele diz que tudo isso é um processo do acaso. Uhum. Para ele é um joguete de moléculas e por isso que alguns questionam a evolução, né? Mas isso acontece, mas é um acidente. Talvez amanhã não seja assim. Nós vamos dizer não. Isso aí demonstra que é algo. Né? E de uma inteligência tal que nos assombra. Eu estou esperando largar a maçã e ela subir. Até hoje não aconteceu isso, não. Não aconteceu isso ainda, né? Ok? Vamos lá, então, para o próximo. A gente gostaria de desenvolver mais, né? Até daria muitos cafés filosóficos, né? Daria muitos cafés filosóficos. Vamos lá, 9.5, metafísica cristã e clássica. Quem poderia? Alguém se candidata? Aquele que tiver mais sono é o melhor candidato. Eu ia ler. Pode ir, Fabiano. Pode ler, Felipe. Eu leio o próximo. Tá. A metafísica cristã e a clássica. A crise da metafísica. O cristianismo trazia no seu bojo a evangelização dos povos gentios. Tinha o objetivo de converter não os cristãos e tornar-se uma religião universal. A conversão dos intelectuais gregos e romanos leva ao surgimento de uma metafísica cristã. Essa metafísica foi uma mescla com o neoplatonismo, estoicismo e gnosticismo.
Embora a metafísica cristã seja uma reelaboração da metafísica grega, muitas ideias gregas não podiam ser aceitas pelo cristianismo. Assim, para os gregos o mundo era eterno, sem começo e nem fim, e para os cristãos o mundo foi criado e terminará com o juízo final. Para os gregos, a divindade era uma força cósmica, racional e impessoal. Para os cristãos, Deus é pessoal, trino e uno. Para os gregos, o conhecimento era uma atividade do intelecto, e para os cristãos, a razão humana é imperfeita e incapaz de sozinha alcançar a verdade. Após a decadência do mundo grego e a decadência do Império Romano, mais e mais se afirma a metafísica cristã. Ao chegar ao século XIII, e depois com a escolástica, surgem as verdades da razão e as verdades da fé, e esta passa a subjugar aquela nas ocasiões de confronto. A partir dos séculos XVI e XVII, o pensamento ocidental começa a sofrer uma mudança considerável que irá manifestar-se, Carlos, na metafísica. Os intelectuais começam a rejeitar a autoridade religiosa da Igreja e as verdades de fé são desvinculadas das verdades de razão, promovendo assim a incompatibilidade entre elas, acarretando uma separação de sorte que a religião e a filosofia passam a seguir seus próprios caminhos. A intolerância do poder religioso se manifesta através da Inquisição e do Santo Ofício, criado pela Igreja Católica, tentando dessa forma subjugar o levante da razão através de novas ciências e da filosofia. Surgem os racionalistas, os empiristas, os heliocentristas, os panteístas de Spinoza, relembrando assim toda a metafísica classificada como sendo a metafísica clássica. Ok. Bom, Felipe. Obrigado aí pela leitura. Então, veja que há uma oposição aí, né, entre a metafísica cristã, né, e a metafísica grega. Um comentário que eu gostaria de fazer aqui é que a metafísica cristã que é comentada é do cristianismo construído historicamente, né, que tem os seus desvios, tem os seus erros em relação ao que o Cristo falou. Acho que isso é bastante importante a gente ter isso em mente. O cristianismo ele acabou adotando dogmas, né, que, infelizmente, muitas das críticas que são feitas são verdadeiras. Né? Eu diria, Ricardo, que ela é mais judaica do que cristã, né? A metafísica cristã tradicional, né? Mas até isso, eu acho, aí eu vou compartilhar com você, Felipe, um empobrecimento da metafísica judaica. Se você for estudar a Cabala, a metafísica judaica, a parte da árvore da vida, do Sefiró, entre outras coisas, a gente vai ver o quanto o cristianismo tradicional está distante. Foi uma simplificada geral, né? A escada de Jacó. Então, assim, além desse processo de empobrecimento do que o Cristo falou, há um empobrecimento também da metafísica judaica, que se a gente tivesse adotado, muita coisa que a gente discute hoje não faria nem sentido. Né? O exemplo disso, claro, vou dar aqui para vocês, a questão do nome de Deus, Jeová. Para os judeus, Jeová é um anagrama, escrito com uma palavra que não tem vogais, são só consoantes, porque o nome de Deus é impronunciável, ele é o absoluto, o incognoscível. Para o judeu é assim. No meio cristão, a gente vai falar Jeová, Javé, eu testemunho o nome dele, eu conheço o nome dele. Veja o empobrecimento da questão. Do Deus que, para os judeus, ele era metafísico e muitas vezes inacessível, esse absoluto, por um Deus pessoal, vingativo,
e por aí vai. Ok? Então, mas aí, Melo, aí a gente tem que entender toda a história, né? Porque existe sim a influência do judaísmo, mas o cristianismo ele foi moldado pelos romanos. Então, isso vem muito dos deuses romanos, né? Reflexo dos deuses romanos, né? Aquele Deus pessoal, vingativo, que castiga, entendeu? Então, ele tem essa influência porque foi criado por eles, né? E uma outra coisa que a gente tem que entender são os objetivos finais da criação do cristianismo pelos romanos, né? É uma forma de controlar o povo, de você conseguir, né, diminuir essa vazão de romanos, né, que estavam se tornando cristãos, reduzir a própria batalha e guerras internamente em Roma. Então, ela tem um objetivo político por trás, né, e de poder por trás. Então, tudo isso, quando a gente olha a história, a gente consegue entender um pouco melhor. E quando a gente vê alguns críticos, né, do cristianismo, e essas críticas elas são muito baseadas nessa deturpação que se apresenta através das religiões instituídas. Então, é uma leitura das religiões, que aquilo que essas religiões trazem como verdade, conhecimento, enquanto que, quando a gente sai um pouco dessas religiões e remonta lá ao que o Cristo falou, e é lógico que o Cristo teve coisas que ele se reservou a não entrar em profundidade, né? Não falar porque não era o objetivo da sua obra. Então, a gente não vai encontrar mais máximas morais, ensinamentos de transformação do que questões metafísicas, por exemplo. O Cristo foi bastante econômico com relação a isso, e o resto são todos agregados, né? Quando a gente fala da Trindade, por exemplo, um Deus com 3 aspectos, é uma criação teológica, que o Cristo jamais falou sobre ela. Quer dizer, aí então há um julgamento em cima dessa criação teológica como se fosse uma verdade do cristianismo do Cristo, quando na verdade ela não é. Ela vem das igrejas, das teologias. E aí fazer essa separação é um grande exercício, né? Jesus, quando ele falou de Deus, por exemplo, ele falou que Deus é espírito. E aí? Deus é espírito. Foi isso que ele falou. E aí entender o que é o espírito é um outro departamento, uma outra discussão. Então, veja que, infelizmente, eu acho que isso, quando a espiritualidade, através da doutrina espírita, ela vem e fala assim, que a gente vem resgatar alguns erros, né, tirar alguns excessos, eu acho que vai nessa direção, a gente trazer esse discurso para uma coisa que foge dessas teologias criadas pelos homens, que vão ser sempre motivo de crítica, de descrédito, né, das pessoas que param para pensar, para refletir, para a gente trazer para uma coisa um pouco mais consistente, racional, de acordo com o que o Cristo falou, falar como o Cristo disse, sim, sim, não e não. Né? Então, assim, eu me permito falar até isso, porque isso eu aprendi com Cristo. Além disso, são elaborações da minha mente. São elaborações, por exemplo, do apóstolo Paulo. Né? E aí essa honestidade às vezes falta. Né? A gente fala como se fossem discursos da verdade. Eu acho que essa mudança de posicionamento ela deve haver em nós, para que a gente seja até mais aceito naquilo que a gente fala, que a gente discute. Né? Quando fala em coisas universais, eu penso que o que o Cristo realmente ensinou, ele é de tal forma consistente, universal,
que ele resiste aos ataques do tempo, a essas inúmeras críticas. Porque justamente fica nesse terreno, o terreno daquilo que é mais necessário, que faz parte da nossa existência. E é lógico, né, falar sobre Deus, sobre as coisas metafísicas, sobre o espírito, são coisas interessantes que a gente busca, a gente quer, mas tem que ser feito com bastante parcimônia, tem que ser feito com bastante propriedade, e aí sim, para que a gente possa fazer algo parecido com o que os gregos fizeram. Né? Os gregos, eles procuraram fazer isso, discutir a realidade, as coisas de Deus, a ordem, a harmonia no mundo, tudo que se passa ao nosso redor, de uma forma consistente, argumentando racionalmente, não apelando para dogmas, não apelando para mistérios, né? Sempre desenvolvendo racionalmente aquilo que quer ser colocado. Mas a gente sofre com isso, tá? Quando eu olho essa comparação entre os gregos e os cristãos e o desvio que houve ao longo do tempo, eu vejo em Tomás de Aquino aquele que fez um grande esforço para resgatar a teologia cristã aos moldes de Aristóteles, aos moldes dos gregos. Quando a gente pega as 4 vias de Tomás de Aquino, ele vai repetir o que Aristóteles fez, falando da forma, falando da finalidade, dos graus de perfeição, de uma forma até então que não era feito dentro da igreja. É por isso que Tomás de Aquino é o filósofo principal da igreja nos dias de hoje. Ele foi o cara que fez isso. Pegou todo essa dicotomia, esse enfrentamento entre gregos e cristãos, e reconciliou, né, de uma forma racional. E esse é o valor que eu dou para Aristóteles. Quando eu vejo as 4 vias de Aristóteles, eu aprecio muito elas e entendo que ele deu uma grande contribuição para a igreja. O que quer dizer, por exemplo, que a gente não vê isso na prática da igreja nos dias de hoje, muitas vezes. É restrito a um número de filósofos, de pensadores, mas vamos dizer assim, a igreja católica, né? No católico comum, você não encontra essa linha de argumento, de raciocínio, geralmente é dogmática. Mas está lá. Teve um cara lá dentro da igreja que tentou consertar essas coisas. Tentou fazer essa correção e essa conciliação entre a metafísica cristã e a metafísica grega. Ok? Eu faço esse contraponto aí até para fazer uma homenagem, né, a esses que fazem esse esforço, né, como foi Tomás de Aquino e outros que procuram fazer ao longo do tempo. Ok? Beleza. Ricardo, a gente está com o tempo já meio estouradinho. Será que a gente conseguiria dar uma resumida nesses últimos 3 tópicos aqui? Assim, ter que fazer isso, né, Carlos? E eu sou mestre em fazer isso, né? Estourar na aula. Eu tô assim, né, como... Acho que quando era presencial, eu tinha um pouco mais o driver, assim, agora com em casa, né, esse conforto, né? A gente vai ficando à vontade e a gente deixava falar a noite inteira. Tá bom? Mas vamos lá, vamos tentar resumir. Então, vamos fazer assim, não vai ser feita uma leitura, então? Como é que você propõe esse resumo? Como você se sentir melhor. Tá, ok. Se você quiser, quer que eu tire o compartilhamento aqui, aí você que sabe, da maneira que você achar melhor. Pode deixar aí, pode deixar. O próximo aí, ele fala sobre ontologia, né? Ontologia é um termo mais moderno, né? Criado aí no século XVII. E a ontologia é o estudo do ser. O estudo do ser é um dos temas da metafísica. Então, vamos imaginar que a metafísica está lá em cima, estuda muitas coisas, e a ontologia é um estudo dedicado à categoria dos seres. O que é o ser? Quais as categorias de seres que existem? E por aí vai.
Ok? A metafísica ela é mais ampla porque ela discute, por exemplo, o livre-arbítrio, a liberdade, a existência de Deus, né? Então, a metafísica é mais ampla. A ontologia ela já mais focada no ser. Tá? Então, esse estudo e o conhecimento do ser, dos entes, das coisas, de tudo que nos cerca, né? Aí usa essa palavra ente aí, né? É uma forma de dizer tudo aquilo que existe, objetos animados e inanimados. Um estudo, uma investigação de tudo que há ao nosso redor. Quando a gente fala de liberdade e livre-arbítrio, a gente já não tá dizendo exatamente um ser. E aí, então, é o objeto da metafísica. A metafísica vai fazer o estudo da liberdade, do ser, entre outros princípios. Pode passar um pouquinho mais, subir. O cientificismo, né? Novo enfoque da metafísica, o desenvolvimento das ciências, então, ele vai para o empirismo, né? Culmina, então, no positivismo. O cientificismo é uma crença infundada de que a ciência conhece tudo. Então, assim, é aquilo que nós sabemos. A ciência, ela faz uma leitura da realidade dentro das condições atuais que ela tem, e essa leitura vai mudando ao longo do tempo. Então, não dá para dizer que a ciência conhece tudo. E aí, sim, a crítica não é a ciência, a crítica aí é o cientificismo, é diferente, tudo bem? A ciência, ela reconhece a sua incapacidade de dar conta do real. Ela reconhece. E ela vai por aproximações, criando modelos para explicar o real. Agora, esses que afirmam que a ciência é a única dona da verdade, aí então entra nesse cientificismo, ok? Seria uma deturpação. O que eu também eu uso a expressão dogmatismo científico, que é o indivíduo que eu só creio na ciência e o que a ciência não diz que é realidade para mim não existe. Opa, como assim? A ciência já consegue dizer tudo sobre tudo? Não. Tem muita coisa que a ciência ainda não consegue. Ok? Então, essa afirmação é dogmática. Pode subir mais um pouco? Filosofia espírita, né? Legítima herdeira da metafísica. E aí, então, como a doutrina espírita vem fazer um estudo profundo do ser, e aí a doutrina espírita já entra de sola no assunto, porque ela fala o seguinte: o ser, ele é transcendental. E ele é transcendental, ele é algo além da matéria, porque os próprios espíritos se manifestaram de forma visível, através de materializações, dando prova concreta de que somos muito mais além daquilo que vemos e podemos medir, pesar, experimentar. Então, já chega com uma afirmação forte. Né? A doutrina espírita chega com essa afirmação. Kardec, ele não acreditava. Ele precisou ver os fenômenos, os espíritos precisaram se manifestar para um grupo de cientistas para estabelecer, então, aquilo que são os princípios espirituais para não só a doutrina espírita, mas outras correntes espiritualistas. O mundo espiritual, eu entendo que o mundo espiritual, naquele período, se debruçou sobre nós, dando provas mais concretas, que mexeu com a sociedade no mundo inteiro. Né? Então, é um esforço da espiritualidade para reforçar o estudo daquilo que está além, né, dos nossos sentidos físicos. É todo um estímulo direto, né, para nós. E aí, sim, a doutrina espírita é uma herdeira, com certeza. Como é a teosofia, como é o espiritualismo moderno, como é inúmeras outras formas espiritualistas, que buscam. Uma das dificuldades com relação ao espiritualismo é justamente as afirmações
que são carentes, muitas vezes, de comprovação, de uma racionalidade. E a doutrina espírita procura fazer isso, ela preza por isso. A gente não quer só fazer afirmações do mundo espiritual, a gente quer dar elementos racionais, a gente quer demonstrar todo um cuidado, porque o homem moderno assim precisa, necessita. Ok? Eu acho que é isso, pode subir um pouco, Carlos, deixa eu ver. E aí, então, as afirmações da doutrina espírita quanto a princípio inteligente, espírito, perispírito. O perispírito, por exemplo, ele é uma afirmação da doutrina espírita que a gente entende que um dia a ciência vai confirmar. Só uma questão de tempo. Um dia nós vamos ter equipamentos que vão confirmar a tese do perispírito. Que, de uma certa forma, alguns cientistas já vêm ali começando a fazer experimentos e vão trazendo essa informação, né? Pode passar, Carlos? Eu acho que deu, né, o tempo. Estourou mesmo. Ontologia e espiritismo aí, finalizando, é isso? Isso. Então, aí, essa questão de que a ontologia trata do ser, né? Essência e existência. Aí, no livro dos Espíritos, então, fornece o conceito de Deus. A prova da existência de Deus no livro dos Espíritos, ela é racionalista, vem através da razão. Para um efeito inteligente, há de se ter uma causa inteligente. É aquilo que aí o Fabiano, a gente estava conversando, né? A gente observa isso na semente para a árvore. O efeito inteligente pressupõe uma causa inteligente. Ok? E por aí vai. Essa é a grande contribuição da doutrina espírita, né? Como filosofia espiritualista. Trazer esse universo e discutir ele de uma forma bem mais lógica, racional, de forma a dar mais credibilidade para os fenômenos espirituais. Bom, acho que é a conclusão aí, né, Carlos? Vou ler a conclusão, então. Essa preocupação metafísica, né, de entender o ser em sua essência, bem como suas origens e destino, nasceu na antiguidade e vem até os nossos dias. E cada religião tem sua versão, assim como a ciência. A proposta espírita sobre o ser é uma das mais plausíveis, visto que a existência do espírito e sua imortalidade, comprovada pelas manifestações mediúnicas, nos asseguram a continuidade da existência no outro plano. Porém, quanto à origem e o destino, fica mesmo a doutrina nas conjecturas filosóficas, porém suportada por revelações. Ok? É isso aí, gente. Quando se fala do mundo espiritual, né, a gente sempre vai precisar desse elemento da revelação, né? É o telefone que toca de lá para cá. A gente, às vezes, pode entrar cético dentro de um centro, mas quando o médium vem ali e fala algo da nossa intimidade, quebra todas as resistências, né, que a gente possa ter do nosso ceticismo, né? Quem já não passou por isso, né? Eu já passei. Com certeza. Mas beleza, Ricardo. Brigadão. Foi muito legal. Essa aula é realmente uma aula muito densa, né? Um assunto bem vasto, né? E daria para a gente ficar umas 3 horas aqui tranquilamente, né, falando sobre esse assunto, que é um assunto e é bom que a gente possa depois ler, né, tudo isso de novo, pesquisar um pouco mais, né? Porque na aula é só mais uma pincelada mesmo, né? Tem muita coisa aí para depois a gente tentar entender um pouquinho mais. Mas brigadão, viu, Ricardo? Muito legal, deu para esclarecer bastante coisa aqui, eu tenho certeza disso.